Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje para a nossa lição 31 e vai ser sobre Pepper Potts. Acho que vocês já conhecem muito bem. E essa personagem vai trazer uma história bem interessante sobre um tema que está muito em alta entre os pré-adolescentes, já faz um bom tempo, que é sobre relacionamentos. É um tema que desperta muita curiosidade e também muitas peripécias, né? Mas nós vamos começar como texto base de Eclesiastes 4 e 12, que diz o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Muito interessante esse texto, né? Ele fala sobre a união, a comunhão e a parceria de duas pessoas ou até mesmo três. Nesse caso aqui, essa parceria vai enfatizar que somos mais fortes quando estamos com outras pessoas, tá certo? Ele pode ser aplicado em diversas áreas da nossa vida. E nesse caso específico, se aplica perfeitamente. Vou ler um pouquinho da história de Pepper aqui para vocês. Pepper Potts foi encontrada por Howard Stark para trabalhar na administração de suas indústrias. Quando seu filho Tony assume a presidência, ela encontra um erro na contabilidade da empresa, poupando um gasto de milhões de dólares, fazendo com que ganhe a confiança do novo presidente. Ela rapidamente cresce na hierarquia das indústrias Stark, chegando a administrar todo o conglomerado empresarial na ausência de Tony, que tinha que dividir a administração empresarial com suas missões como o homem de fé. O que começa como uma relação profissional evolui para uma grande amizade e intimidade. Quando ele conta a ela sobre sua identidade secreta para que o ajude em sua jornada como vingador. Naturalmente, essa amizade evolui para um romance entre o casal. Esse relacionamento conta com alguns elementos interessantes para a nossa meditação de hoje. Tony confia a Pepper os códigos que poderiam desligar a armadura do Homem de Ferro, caso ele fosse manipulado por algum vilão. Em determinado momento, Pepper é ferida por uma explosão que danifica o seu coração. Um acidente muito semelhante ao que deu origem ao Homem de Ferro. Tony cuida dela, fabricando uma armadura especial, e ela adotará o codinome de Resgate, tornando-se também uma heroína. Essa armadura concede força sobre-humana e habilidade de voo. Em seu peito está o nódulo de tecnologia repulsora, criada em conjunto pelas indústrias Stark e Rand, a empresa do Punho de Ferro, concedendo habilidades extras para Pepper, pois está conectado diretamente ao seu cérebro. No devocional de hoje, vamos utilizar dois elementos do relacionamento entre o casal de ferro para a nossa edificação. Se você é solteiro, noivo, casado, para as pessoas que assistem também fora os pré-adolescentes, esse post é para você. Essa nossa lição é para você. Quando pensamos em relacionamento segundo a palavra de Deus, isso é muito importante, segundo a palavra de Deus, estamos falando sobre um homem e uma mulher que decidem juntos viver uma vida diante de Deus até que a morte os separe. Este é o ponto de partida e a maneira como entendemos o casamento. Quando a gente fala sobre relacionamentos dentro do contexto cristão, dentro da fé cristã, nós temos que lembrar que Deus nos dá muitas orientações. Por quê? Primeiro, porque Deus sabe que nós temos uma vida aqui nessa terra e que ela precisa glorificar a Deus. Deus colocou em nós anseios, necessidades, desejos
a oportunidade de fazermos planos, de construirmos algo e também missões. Uma dessas missões, para a maioria das pessoas, é formar uma família. E quando formamos uma família, nós precisamos de, inicialmente, 2 pessoas, um homem e uma mulher, que estejam dispostos a fazer algo muito importante: doar-se um ao outro e juntos, em primeiro lugar, glorificarem a Deus. Para que isso possa acontecer, e eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar que Deus utiliza muitas vezes na sua palavra o casamento como um exemplo para mostrar como é a comunhão, a união entre Deus e a sua igreja, né? Então ele usa o casamento como uma metáfora muitas vezes para explicar a profundidade desse relacionamento, a profundidade desse amor, dessa entrega, desse serviço, desse sacrifício que os dois têm que fazer mutuamente. Cada um no seu papel, cada um em um aspecto. E para que relacionamentos humanos, como um casamento, possam dar certo, tem uma característica aqui que é muito importante, que é o compromisso. Ele diz aqui, estamos falando, quando falamos de relacionamento, de casamento, segundo a palavra de Deus, nós falamos sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher que decidem juntos viver uma vida diante de Deus, até que a morte os separe. Então isso requer das 2 pessoas um compromisso firme. E para que esse compromisso possa existir, as 2 pessoas têm que ter uma firmeza de caráter e de propósitos. Não adianta você achar que vai se casar um dia e vai poder levar isso como uma brincadeira, de uma forma leviana, que pode, não deu certo, vamos acabar e pronto. Esse não deve ser o pensamento. Nós precisamos pensar, antes de qualquer coisa, em construir algo que seja duradouro e que seja para a vida toda. Não temos que contar com essa possibilidade de acabar. A gente sabe que na nossa sociedade hoje, esses valores têm sido muito relativizados. Que as pessoas já não levam mais essa questão tão a sério. Se você leva essa questão a sério, primeira coisa, você vai procurar uma outra pessoa para construir essa vida, essa família, esse relacionamento, que tenha maturidade e que também seja uma pessoa comprometida. As pessoas não podem, não devem procurar um parceiro para a vida toda que seja uma pessoa leviana, que não consegue ter compromisso com nada. Isso é muito complicado. E se os dois têm esse propósito, eles têm que levar inicialmente esse propósito de compromisso, essa característica de caráter de compromisso, para um único objetivo principal, que é unir os propósitos de vida dos dois para glorificar a Deus acima de todas as coisas. E ele tem um versículo muito interessante aqui, que ele diz em Marcos 10:7: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, a partir desse momento, o homem que deve ter a iniciativa de ir em busca dessa mulher, ele deve deixar seus pais, a dependência da sua família, e formar uma nova família com a sua esposa, certo? Então, qualquer coisa que fuja disso dá muito problema, vá por mim. Nós temos aqui a divisão de 2 pontos que o livrinho vem nos trazer e abordar 2 temas bem interessantes. O primeiro deles é um relacionamento precisa de plena confiança entre o casal. Eu vou ressaltar aqui uma característica geral que serve para o homem e para a mulher. E nos 2 pontos, um eu vou tratar sobre uma responsabilidade que é da mulher e no outro de uma responsabilidade específica que é do homem, tá bom? Então, nesse ponto aqui, qual é o conceito geral que nós podemos tirar dele? É a questão da confiança. Se dentro de um relacionamento
você acha que não pode confiar naquela pessoa, você está sempre com segredos, com coisas escondidas, você não pode se abrir, é muito complicado. Porque se vocês forem para um casamento, vocês vão conviver diariamente, vocês vão dividir tudo, vão dividir a vida inteira. E a falta de sinceridade, a falta de entrega, a falta de confiança um no outro é muito complicado. Se você acha que a pessoa com quem você está não é uma pessoa digna de confiança, então por que você está com essa pessoa? Pense muito nisso na hora de escolher. Se você acha que aquela pessoa não tem ou boa vontade, ou ela não é verdadeira o suficiente, ou ela não tem maturidade suficiente para compreender e entender as dificuldades que você precisa abrir para ela, então eu recomendo que você não esteja com essa pessoa. Porque se você constrói um casamento com uma pessoa assim, você vai ter muitas dificuldades e os problemas serão muito mais difíceis de resolver. Então, para que o relacionamento possa andar, a confiança ela tem que estar plena. Os dois têm que confiar muito um no outro, os dois têm que se abrir muito para o outro. Porque dessa comunicação vai depender o sucesso do relacionamento. O versículo que embasa essa parte aqui é o de Provérbios 31, 10 a 11, que diz o seguinte: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Eu acho muito interessante esse versículo porque é a mulher virtuosa, né? É uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar, porque ela é muito valiosa e o marido tem plena confiança nela. Os dois devem ser confiáveis, os dois devem transmitir essa confiança. Mas é interessante o valor que isso tem, como mostra aqui o texto. O marido que pode confiar na sua esposa, saber que ela vai guardar os seus segredos, que ela vai buscar compreender as dificuldades, que ela vai procurar auxiliar ele naquelas situações mais difíceis, nos desafios que ele vai enfrentar na vida, como também ele vai ajudá-la nisso. É um conforto muito grande, porque você sabe que tem alguém com quem você realmente pode contar. Então é importante que a gente seja assim para as pessoas com quem a gente se relaciona. Da mesma forma como Pepper guardou o maior segredo de Tony, demonstrando confiança na prática, um relacionamento pautado pela palavra de Deus deve ser transparente, sem segredos. A verdade é fundamental para qualquer casamento saudável. E se uma pessoa é madura em Deus, ela vai ser a pessoa ideal para que você abra o seu coração. O segundo ponto diz assim: o esposo deve amar e cuidar da sua esposa. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Está lá em Efésios 5 e 24. Deus deu uma responsabilidade ao homem que é uma responsabilidade muito decisiva na vida da família e do casal. É a responsabilidade de amar a sua esposa. Deus sabe que os homens muitas vezes têm a tendência de serem um pouco mais egoístas, mais reservados para eles mesmos, têm dificuldade de se abrir, de falar o que sentem, o que pensam. Por isso que é importante ter uma esposa compreensiva e confiar. Mas, apesar dessa questão, o homem é completamente capaz de amar. Se ele é capacitado por Deus, é um dos maiores amores que existem. Porque o homem ele vai ter o papel de cuidar da sua esposa como se fosse o seu próprio corpo, que é como a Bíblia ensina que deve ser esse amor. Então, uma das formas que o homem pode amar a esposa é investindo nela. Estou falando de investir como
uma empresa, não é isso. Mas investir nela em todos os aspectos. Financeiramente é uma questão também que entra na história. Mas investir a sua alma, o seu coração, investir na vida espiritual dessa esposa. Se você acha que muitas vezes a gente já vê pessoas que são casadas e que dizem: ah, mas a minha esposa não cresce espiritualmente, mas a minha esposa não é madura, não é compreensiva, minha esposa isso, aquilo. Mas será que você já investiu para que ela se torne uma pessoa assim? Será que você cuida do espírito dela? Será que você cuida dela como ser humano? Você olha para ela como alguém que pode e deve crescer? E que você pode ajudá-la nisso? Então, a Bíblia fala que o esposo, o marido, ele tem que amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela, até mesmo, se necessário, chegar a morrer por ela. Se isso for aplicado, é um valor muito grande. O papel da mulher, que muitas vezes a Bíblia enfatiza, que até nesse texto de Efésios, ele vai mostrar que é a submissão. E qual a dificuldade de uma mulher ser submissa a um homem que a ama verdadeiramente, a ponto de entregar-se por ela, né? Então, creio que os dois, independentemente se o outro está cumprindo o seu papel, os dois devem buscar fazer a sua parte. Deus deu a masculinidade e a feminilidade, cada uma com um papel muito específico. E é importantíssimo que a gente compreenda o que Deus quer de cada um desses papéis. Se eu sou uma mulher, o que Deus espera de mim como uma mulher? Quais as minhas características que podem servir e edificar a minha família e edificar o reino de Deus através da minha feminilidade? Da mesma forma, os homens, através da sua masculinidade, da liderança, do amor, que Deus ensina e entrega para que cada um tenha. E outra coisa que serve para os dois, que é um princípio básico. A base do relacionamento, de todos os relacionamentos, sejam de casamento, seja de amizade, seja na igreja, é o serviço. Se as pessoas que estão envolvidas olham e percebem que a sua missão é servir e não ser servido e não ser agradado, então vão prosperar. Porque quando você entende isso, você não fica esperando das outras pessoas. Você faz aquilo que você deve fazer, você dá o seu melhor. E você entrega nas mãos de Deus a recompensa. Ou seja, você espera do Senhor a recompensa, você não espera das outras pessoas isso. E é um fator libertador. Quando você compreende e internaliza isso no seu coração, de que o seu papel é servir, independentemente do resultado ou independentemente da gratidão das pessoas ou do reconhecimento das pessoas. Faça a sua parte, sirva. E dentro do casamento isso é importantíssimo. A Bíblia nos ensina muitas coisas importantes em relação a esses pontos. Estudar a palavra de Deus é muito importante até mesmo para isso, para que a gente saiba se portar bem dentro dos relacionamentos. Aqui nesse tópico ele cita mais o exemplo da história de Tony e Pepper. Ele diz: assim como Tony construiu uma armadura para a proteção de sua amada, transformando Pepper na resgate, todos os esposos devem amar e cuidar de suas esposas, dando todas as condições para que sintam-se amadas e protegidas. E eu creio que a principal forma de fazer isso é um homem buscando a Deus o suficiente para ele liderar espiritualmente a sua casa. Quando o homem lidera espiritualmente a sua casa, a sua esposa, a sua família, ele traz benefícios tremendos para dentro do seu lar. Porque a esposa será cada vez mais edificada, mais sábia, mais confiável, mais compreensiva, porque ela estará sendo alimentada espiritualmente constantemente através do seu esposo. Ele que vai estar exercendo uma liderança, que vai estar dando aos filhos um exemplo de um homem de caráter a seguir. E que vai fazer com que a sua esposa também seja uma mulher que se torne um exemplo para seus filhos. E isso vai trazer um benefício eterno para a alma dos seus filhos também. E ele diz aqui:
Se você é solteiro, minha oração neste momento é que você não se esqueça desses princípios quando encontrar a pessoa certa. Se você está em um relacionamento comprometido com o casamento, preste atenção na maneira como seu relacionamento está se desenvolvendo. Por isso que é tão importante você não brincar de namorar. O casamento, o relacionamento, ele envolve o coração e a alma de alguém. Escolhas de vida, caminhos pelos quais a pessoa vai seguir ou deixar de seguir. Você vai influenciar diretamente nisso. Da mesma forma que a pessoa também vai influenciar diretamente nisso na sua vida. Então, não brinque com relacionamentos, porque você deixa marcas no coração de alguém e vai levar marcas de alguém também. Se o seu relacionamento está acontecendo, você já tem um relacionamento e já tem o propósito de casar, está pensando nisso, então observe como esse relacionamento está se desenvolvendo. Existe transparência entre vocês? Vocês se preocupam em cuidar um do outro, servir um ao outro, edificar espiritualmente um ao outro e levar o outro mais para perto de Deus? Leve o período do namoro e noivado como um estágio importante para conhecer a pessoa com a qual você pretende passar o resto da vida. Conheça bem, é muito importante. Essa é uma das escolhas mais importantes que você tomará na vida. Então, escolha direito. Nós temos também um desafio para encerrar. Se já está namorando ou noivando, estude e leia livros sobre relacionamento, sobre casamento. Invista em um curso. Quando chegar a parte do momento de noivar, esse tipo de coisa, invista em um curso para noivos e busque informações a respeito desse que será o seu principal ministério por toda a vida. Se você tem um ministério mais duradouro, esse é um deles. A família, ela é para a vida inteira. Não tem como você olhar e dizer, não, cansei, desisto. Não, você vai levar para sempre. E as escolhas que você fizer vão influenciar diretamente nessa família, na vida dessas pessoas. Então, procure aprender o que Deus quer de você, procure edificar quem está próximo a você, procure ter sabedoria e escolher uma parceria para o resto da sua vida, para que vocês possam criar um ambiente de edificação, tanto para vocês, para a glória de Deus e para a edificação daqueles que estão ao seu redor, sejam eles dentro da igreja ou fora da igreja, porque a família, ela tem um exemplo muito forte e que impacta a vida de muitas pessoas que convivem com a gente, tá bom? Pensem sobre isso e essa foi nossa lição de hoje. Até mais. Tchau.